nome é Isidora e, juntamente com os meus colegas Anthony, Kiwane e Luiz, nós iremos apresentar nosso trabalho de geometria espacial, intitulado como Relação de Euler e Poliedros. Bom, agora eu vou falar sobre a definição de Euler. Para todos os poliedros convexos é utilizada essa fórmula, V menos E mais F igual a 2, também conhecido como Teorema de Euler, onde o V é o número de vértices, o E é o número de arestas e o F é o número de faces. Prova da relação de Euler. Temos o primeiro caso, onde é usado um caso base, que se verifica a fórmula para o poliedro mais simples, como por exemplo um tetaedro, que tem 4 vértices, 6 arestas e 4 faces. Nesse caso se aplica a fórmula e verifica-se a quantidade de vértices, arestas e faces, vendo como a fórmula realmente é eficiente. No segundo caso, temos a indução. Para outros poliedros, a prova geralmente usa a indução. Começa com um poliedro simples e adiciona fases, arestas e até vértices, mostrando que a fórmula realmente se mantém válida. E no terceiro caso, a gente tem operações de redução, que seria basicamente reduzir um poliedro a uma forma mais simples, com menos arestas, faces e vértices, e ver que a fórmula se mantém inalterada, funcionando também nesses casos. A relação de Euler expressa como vértices menos arestas mais faces igual a 2, ela tem diversas aplicações em todas as áreas que possuem formas geométricas, digamos como topologia, geometria, engenharia, arquitetura, entre outros. E aqui eu vou citar algumas delas, sendo elas a topologia, a geometria, a arquitetura e a modelagem de estruturas tridimensionais. Bom, na topologia a gente usa para classificar e distinguir de maneira simples formas topológicas e suas superfícies, como toros e esferas. Na geometria a gente usa basicamente para os sólidos platônicos, que nos sólidos platônicos eles provam que existe apenas 5 deles. Na arquitetura é utilizada em muitas coisas basicamente, mas o exemplo que eu trouxe são de uma maneira mais geral, que eles analisam e com a relação de Euler eles conseguem analisar de forma complexa como cúpulas e estruturas facetadas. Eles usam para ver se os arquitetos usam para ver se as estruturas estão mais estáveis e esteticamente viáveis. E a modelagem de estruturas tridimensionais são basicamente para terrenos. Um exemplo que eu trouxe são de jogos, na criação de terrenos virtuais, como montanhas e vales. Eles são usados para sua malha topológica, digamos assim, para o jogo ser mais realista e sem distorções. Algumas de suas extensões são para números complexos, funções trigonométricas, teorema de Euler-Markov, grupos e álgebras abstratas. Bom, agora eu irei falar sobre a definição dos poliedros. Bom, basicamente a definição em si do poliedro é uma figura geométrica tridimensional, que o termo se originalizou da antiga Grécia, que poli significa muitos, edra face, formando a palavra poliedros hoje em dia, que significa figura tridimensional de várias faces. Os seus tipos são convexos e côncavos. Os convexos são basicamente aqueles que têm ângulos menos ou de 180 graus, e os côncavos são basicamente os poliedros que têm pelo menos uma linha reta que se conecta dentro dele, tendo mais de 180 graus. Então, agora eu irei mostrar características de um poliedro. Basicamente, o poliedro ele é composto por 3 características, sendo a vértice, a arestas e as faces. As vértices são basicamente os pontos, onde 3 arestas se unem. As arestas são basicamente a linha, onde duas faces adjacentes. E as faces são basicamente os polígonos que formam, que é basicamente essa aqui é um retângulo, essa aqui é o quadrado, esse aqui é outro retângulo, ali embaixo é outro quadrado, aqui do outro lado também é outro retângulo e ali é outro retângulo, formando assim um paralelepípedo. Classificação dos poliedros. Para um poliedro ser considerado convexo, é necessário que todo plano que contenha uma de suas faces delimite as demais faces ao mesmo semi-espaço. Então, vamos te dar um exemplo com esse daqui, que é um poliedro convexo.
Se a gente fosse passar uma linha aqui, pegaria só 2 faces. Agora, já com o não convexo, pegaria as 4 faces. Então, dá para ver a diferença. Caso não delimite, as faces não delimitem o mesmo espaço, não é considerado não convexo. As propriedades. É válida para poliedros convexos, funciona apenas com poliedros de superfícies convexas, ou seja, que não apresentam uma concavidade neles. E outra propriedade seria a topológica, que seria justamente quando a fórmula é usada para entender a topologia e como as arestas e faces estão conectadas. Outra propriedade seria a de ser independente da deformação. Mesmo se o poliedro seja distorcido, sem mudar com conectividade, a relação permanece válida, desde que não se criem novos vértices, arestas ou faces. E tem também aplicabilidade em grafos planares, que os grafos seriam basicamente alguns conceitos da ciência da computação, também usados na matemática. E o limite para sólidos simples, que seria basicamente a fórmula comum da relação de Euler, que são usados para sólidos não convexos, ou com buracos. Ainda falando sobre o campo de arquitetura, nós podemos citar o Brise-Soleil, que é um dispositivo originado do francês, o qual tem o objetivo de proteger o edifício da radiação solar. Aqui nós temos alguns exemplos do que seria esse dispositivo. No caso, ele protege o edifício da radiação, ou seja, quando ele capta a radiação direta, ou a luz em si, ele se fecha, que no caso seria essa parte aqui. Quando está em dias nublados ou não tem a radiação direta, ele fica aberto, assim protegendo as pessoas que estão dentro. Aí aqui nós temos alguns tipos diferentes de Brise-Soleil, né? Que no caso, o que a geometria espacial tem relacionado à arquitetura? Em si, os poliedros eles estão sendo usados cada vez mais, porque eles ajudam, além da proteção, por fazer esse jogo com as faces, arestas e vértices, ele também acaba dando um modelo para os projetos arquitetônicos mais modernos. Questão 1, do Enem de 2019. No ano de 1751, o matemático Euler conseguiu demonstrar a famosa relação para poliedros convexos, que relaciona o número de suas faces, F, arestas A, vértices V, ficando V mais F igual a A mais 2. No entanto, na busca dessa demonstração, essa relação foi sendo testada em poliedros convexos e não convexos. Observou-se que alguns poliedros não convexos satisfaziam a relação e outros não. Um exemplo de poliedro não convexo é dado na figura. Todas as faces que não podem ser vistas diretamente são retangulares. Basicamente. Qual é a relação entre as vértices, que são os pontos, as faces, que são os polígonos, e as arestas, os riscos, do poliedro apresentado na figura?
conjunto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que não estão aparecendo, mas tem que contar. 7, essa aqui, 8, 9, 10, 11. Dando 11. Então, o F é 11. Agora vamos contar as suas vértices. Vértices são cada pontinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque lá vai ter 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ficando 11 mais 16 igual a 27. Então, ali sabemos que aqui é 27. Como aqui tem um igual, esse lado aqui tem que dar igual a aquele ali. Então, vamos agora contar suas arestas. Suas arestas é cada risquinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque lá atrás também tem 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Dando 24 no total. Então, como já sabemos todos os números de arestas, o que falta a gente saber o que resta. Bom, basicamente, então, se a gente saber V mais F, a B também não é, pois 27 igual a 23, que seria a conta, não vai dar. C, 27 igual a 25, também não é. E a D, 27 igual a 26, também não. Ficando assim, aí, sendo 27 igual a 27, vai dar certinho. Questão 2. Questão do Enem de 2015. Para o modelo de um troféu foi escolhido um poliedro P, obtido a partir de cortes nas vértices de um cubo, com cortes planos em cada um dos cantos do cubo. Retira-se o canto, que é um tetraedro de arestas menores do que metade das arestas do cubo. Cada face do poliedro P, então, é pintada usando uma cor distinta das demais faces. Com base nas informações, qual é a quantidade de cores que será utilizada para pintar as faces do troféu? Nós vamos somar 6 mais 8, que daria ser 14. Simples. Questão da FUVEST. O número de faces triangulares de uma pirâmide é 11. Pode-se então afirmar que esta pirâmide possui opções. A. 33 vértices e 22 arestas. 12 vértices e 11 arestas. 22 vértices e 11 arestas. 11 vértices e 22 arestas. 12 vértices e 22 arestas.
algumas formas geométricas, né, com os nomes. Nós temos o gabarito e as regras do jogo. E praticamente vocês vão ter que resolver a fórmula de Euler. E se vocês acertarem, vocês vão encontrar onde está escondido o prêmio, que nesse caso seria o chocolate. Vocês têm 2 chances de encontrar esses prêmios. Boa sorte. Não é permitido pesquisar nada extra sobre os poliedros. Não é permitido mexer nas figuras do jogo durante o jogo. Não é permitido o uso de calculadora para fazer os cálculos. Agora o responsável pelo gabarito dá o código para vocês e vocês fazem as contas. Então aqui a gente tem um código, que seria o 6 e 8, e ele seria correspondente a essa fórmula aqui, onde vocês, usando o código, vão descobrir o número de arestas. E as arestas são correspondentes a esses poliedros aqui. Aqui tem, enfim, as 4 pirâmides e os 4 pisos. Então o código seria 6 e 8.